para esta aula de artes, nós retomaremos a uma atividade que foi proposta no dia 19 ainda, há quase um mês, que é sobre storyboard, que é uma das atividades, na verdade é a única atividade da página 39 do livro de artes. Essa técnica chamada storyboard, que na tradução para o português significa história sequencial ou história em sequência. Ela é a atividade dessa página 39. Ela tem relação com esse texto aqui da página 38, que fala sobre a ficção científica e a comédia. Nós iniciamos essas duas páginas, o estudo dessas duas páginas, no dia 19, e eu vou mostrar para você lá no grupo. Vejam lá que no dia 19, aqui ó, dia 19, eu enviei para vocês as duas páginas, a página 38 e a página 39. Só que eu já fiz a leitura, fiz a explicação e eu deixei essa atividade da página 39 para um segundo momento, e esse momento chegou hoje, porque como nós temos que produzir, fazer um desenho em sequência aqui, ou seja, um storyboard, desenho sequencial, eu deixei primeiro para que nós aprendêssemos a fazer alguns desenhos simples. É por isso que nós não fizemos essa atividade antes. E para que nós aprendêssemos esse desenho simples, eu sugeri lá no dia 20, vejam aqui ó, no dia 20 eu sugeri um vídeo onde o professor ele ensina a utilizar os números de 1 a 10 para criar desenhos simples. Olha aqui, girafa, um ganso, um macaco, um peixe. Essa atividade eu sugeri para vocês. Inclusive, somente alguns alunos, vou mostrar aqui na tabela, aqui ó. Transformar lá no dia 20. Quarta-feira, para transformar números em desenho. Somente os alunos Cíntia, Danilson, Hilary, Vitória e a Manuele que já entregaram essa atividade. Quem ainda não entregou, ainda dá tempo de fazer. E é importante que vocês façam esse desenho, esses desenhos aqui. Assistam esse vídeo para aprender a técnica, porque nós vamos usar nessa atividade da página 39, que é sobre storyboard. Primeiramente, vou explicar o que é um storyboard. Vocês vão ver que é um desenho em sequência. Eu já fiz a minha aqui, ó. Parece com uma história em quadrinhos, mas não é. É diferente da história em quadrinhos. Se fosse uma história em quadrinhos, teriam falas dos personagens na história. Mas, como se trata de storyboard, ou seja, uma história em sequência, não tem as falas. Qual é o objetivo do storyboard? Imagine que eu seja um diretor de cinema. Vou voltar lá na página, depois nós voltaremos aqui. Quando o Georges Méliès, aqui, que criou filmes como, por exemplo, o mais famoso Viagem à Lua, quando ele criou o filme, ele usava muito storyboard, para que ele tivesse uma visão de como ficaria a história, a sequência da história. Por isso que é storyboard, sequência de história. O que é que ele fazia? Ele pedia para os produtores dele fazer o desenho para que ele visse como a história ficaria na sequência. É por isso que o nome é storyboard. E no meu exemplo aqui, ó, a minha história de sequência mostra, por exemplo, que o macaco ele quer atravessar o rio, mas ele não consegue pular de uma árvore para outra. Como fazer se um de vocês quisesse transformar
levar fazer um filme com um macaco que quer atravessar o rio, como ficaria essa sequência, essa história em sequência? Aí, para você ter uma visão de como ficaria no cinema, na tela, no vídeo, essa história, seria feito um storyboard. Então essa é a função do storyboard, da história em sequência, é mostrar como é que vai ficar a história que você quer contar no filme. Depois eu vou contar essa história aqui para vocês, mas primeiro vamos voltar lá. Então o Georges Méliès, ele utilizou muito o storyboard, e na página 39 nós vamos fazer isso daí. É uma atividade da página 39, como vocês estão vendo aqui, ó. Foi por isso que lá na atividade do dia 20 eu pedi para que vocês assistissem esse vídeo onde o professor transforma o número dos números 1 até 10 em animais simples. E quando foi lá no dia 27, vejam aqui, ó, no dia 27, era para que vocês apresentassem, vejam bem aqui, ó. Vocês deveriam apresentar os desenhos feitos por vocês. Como eu falei, somente aqueles 5 alunos que já apresentaram. E eu também apresentei o meu aqui embaixo, olha. Juntamente com vocês, eu também apresentei o meu. E é por meio desses desenhos simples que nós vamos utilizá-los para construir a nossa storyboard. Agora falando da minha aqui, ó, vejam que eu desenhei novamente. Com o número 1 foi desenhado a girafa, um ganso, número 2, um macaco, um peixe, um pinguim. Vejam que tem 10 animais simples aqui. Qual é o objetivo? É você escolher aquele que você vai escolher qual você quiser. E também você vai escolher a quantidade que você quiser para contar a sua história aqui. Vejam que você vai dividir num papel 9 espaços, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí você vai contar a sua história nessa sequência. Sequência 1, sequência 2, sequência 3, sequência 4. Você vai contar a sua história. Você vai inventar a sua história. Então, a quantidade de animais é por conta de vocês, e também os animais é por conta de vocês. Eu, por exemplo, utilizei aqui, olha, a girafa. Para contar a minha história, eu utilizei a girafa. Eu utilizei o ganso, ou o pato, ou o cisne. O macaco como personagem principal. Eu também utilizei o peixe. E também utilizei aqui o caracol. Então eu utilizei 5 personagens na minha história. Como eu falei para vocês, a quantidade são vocês que definem. E vejam só a minha história aqui, ó. Sequência 1, sequência 2, sequência 3, sequência 4, sequência 5, sequência 6, sequência 7, sequência 8 e sequência 9. Se eu pedisse assim para vocês, ou imagine que um de vocês seja um diretor de cinema. Aí vocês pediriam para mim assim, olha, eu sou o produtor de vocês. Eu gostaria de ver como é que vai ficar, eu quero criar uma história. Imagine que vocês vão dizer assim, eu quero criar uma história onde um macaco, ele quer atravessar o rio, mas ele não consegue porque a distância entre uma margem e outra é muito larga, ele não consegue. Como ficaria a sequência dessa história? Eu iria apresentar uma sequência assim, da forma como eu vou contar agora. Vejam lá, ó. Tem um rio, e em cada margem do rio tem uma árvore, que é essa, onde tem uma girafa se alimentando, e a outra é onde o macaco está. Ele quer atravessar para outra margem, só que a distância entre as margens é grande, ele não consegue dar o salto. E também ele não pode cair na água, senão ele morre afogado. Ele consegue ver do outro lado da margem uma girafa. Então ele chama a girafa para uma conversa. A girafa atende, já é na sequência 2. A girafa atende e começa a atravessar
O rio. Veja que a correnteza na água está forte, ó. Por isso que ela atravessa com calma. Enquanto isso, o macaco fica aguardando lá no galho. Quando ela chega no outro lado, por ser tão alta, ela fica da altura do macaco. E o macaco, ele começa a conversar com a girafa para convencê-la a ajudá-lo a atravessar o rio. E eu vou dizer aqui por que vocês acham que eu coloquei o caramujo aqui. Veja que ele aparece novamente bem aqui. O caramujo não, o caracol. Veja que ele aparece bem aqui e depois ele aparece bem aqui, ó. São as duas únicas vezes que ele aparece. Por que será que eu coloquei aqui? Foi para mostrar para vocês que a conversa entre o macaco e a girafa foi uma conversa demorada. Vejam que o caracol, quando eles começaram a conversa, ele estava bem aqui. Nós sabemos que o caracol caminha muito lentamente, então até ele chegar aqui passou-se alguns minutos, e isso eu coloquei justamente para mostrar para vocês na história que o macaco ele demorou a convencer a girafa a ajudá-lo a atravessar o rio. Só que ele consegue, vejam lá, ó, quando ele consegue, a girafa fica a posto e o macaco ele pula no dorso, na costa da girafa. Aí ela começa a travessia. Então veja que ela está atravessando bem devagar, porque provavelmente o macaco disse que ele não pode cair no rio, senão ele se afoga. Então ela começou a atravessar bem devagar. Só o que a girafa não esperava é que no fundo do rio, por onde ela escolheu atravessar, tinha muitas pedras. E numa dessas pedras ela acabou tropeçando. E vejam que ela começou a tombar, a cair na água, inclusive assustou até o peixe, ó, que é um dos personagens que aparece duas vezes, a primeira vez aqui e depois aqui, ó. Então, quando o macaco sente que a girafa está tombando, ele pula da costa para o pescoço e depois do pescoço para a cabeça, para justamente não cair na água. E antes que ela caísse, tombasse totalmente, ele consegue pular para a margem. Rapidamente ele sobe na árvore, a tempo de lá no galho, onde ele queria estar no começo, ele consegue ver a girafa se afogando. Viram? Essa é uma história em sequência. Como vocês podem observar, os 5 personagens que eu utilizei estão aqui, ó. A girafa, que ela aparece em todas as sequências. O macaco também, que aparece em todas as sequências, exceto aqui, porque nós estamos numa visão embaixo d'água. Nós temos aqui o caracol, como eu disse, que aparece 2 vezes. Temos o ganso, que aparece aqui. E o peixe, que aparece 2 vezes. Então, perceberam como eu utilizei 5 personagens dessa relação aqui? Mas, como eu falei, são vocês que vão escolher a quantidade de animais para fazer a sua história. Você vai contar uma história por meio de desenho, como eu contei aqui, tá? Esse é o primeiro passo da atividade. Qual é o segundo passo que vem lá na próxima aula? É eu escrever essa história, contar essa mesma história utilizando palavras. Mas por enquanto, a tarefa de hoje é a seguinte. Vou repetir. É fazer essa atividade da página 39 do livro de arte, que é sobre storyboard. O que é storyboard? Storyboard significa história sequencial ou uma história contada em sequência. Você vai dividir um papel, pode ser o próprio papel do caderno, em 9 quadrinhos, porque a sua história vai ter 9 sequências, como está mostrado aqui nesse modelo. E depois que você fizer essa divisão, você vai escolher desses 10 animais que nós treinamos na atividade, a quantidade de animais que vocês vão utilizar para contar a história de vocês. E quando vocês já tiverem a história de vocês e também
já tiverem definido a quantidade de animais que vai aparecer na história, e você vai e cria a sua sequência. Vou deixar um alerta aqui. Eu não quero que ninguém crie uma história parecida com a minha. É uma atividade de criação. E criação, cada um tem que criar a sua. Então, aquele aluno, por mais que esteja bem feita, mas se tiver a mesma história que a minha, não vai valer. Não vale cópia. Até porque, como eu disse, é uma atividade de criação. Coloque a mente de vocês para funcionar, tá certo? Entenderam? Então, não esqueçam de ativar a mente criadora de vocês. Bom trabalho. Se vocês tiverem lápis de cor, vocês podem colorir. E se não tiver, não precisa também. O importante é que você crie uma história em sequência. Já que o termo história em sequência nada mais é do que o título da atividade. Olha aqui, ó, storyboard, ou seja, história em sequência. Essa é a atividade que vocês não irão fazer no livro, porque não tem espaço. Vocês vão fazer, não pode ser no caderno de papel, mas se vocês tiverem o papel também, papel sulfite, serve. É isso.